Boa tarde, está no ar o MPTV, com transmissão simultânea pela Rádio Cultura para todo o interior do Amazonas. O crime organizado é uma das instituições mais antigas do mundo e ganhou destaque a partir da década de 70, com o fortalecimento do narcotráfico e o surgimento de grandes mercados consumidores, como Estados Unidos e Europa Ocidental. A globalização, o desenvolvimento de novas tecnologias e o surgimento de profissões especializadas que deram impulso ao desenvolvimento mundial também deram uma nova cara ao crime organizado nos últimos 30 anos. Narcotráfico, extorsão, corrupção, prostituição e exploração sexual de menores, tráfico de pessoas, de órgãos e de armas, pirataria, biopirataria, formação de milícia e lavagem de dinheiro são apenas algumas das modalidades existentes. No Brasil, o crime organizado surgiu a partir dos grandes complexos penitenciários, segundo estudiosos no assunto, e se expandiu de forma vertiginosa a todos os estados e municípios. Como combater o crime organizado? Quais as ações de prevenção e de repressão disponíveis hoje? E as vítimas e testemunhas? Qual o acompanhamento oferecido a elas? O MPTV foi buscar respostas para estas perguntas e eu te convido a assistir este VT com mais informações sobre o assunto. O crime organizado é uma modalidade criminosa que não é nova. Existem registros de crime organizado no século XVIII. Pirataria, por exemplo, no Caribe, era uma modalidade iniciante de crime organizado. A Cosa Nostra, a máfia italiana, é do século XIX. No entanto, o crime organizado tomou um vulto maior com a globalização. Depois do final da chamada Guerra Fria, com a queda dos muros e as facilidades de transporte, eles ganharam muito mais força. Então, o que é o crime organizado? O crime organizado é uma modalidade específica de crime que tem um potencial de destruição da sociedade muito maior do que qualquer outra criminalidade que a gente chama de crime de massa e que tem características específicas. Principalmente, ele tem a característica de uma empresa criminosa. Tem a característica de estar infiltrado nas organizações do Estado, então a corrupção de autoridades é uma característica do crime organizado. A característica do crime organizado é de empresa criminosa. E algumas dessas empresas têm atividades, inclusive, ilícitas para lavar o seu dinheiro, para tornar o dinheiro ilegal, legal. Se você destruir uma célula da organização criminosa, ela continua. Então, realmente como se fosse uma centopeia, que você tirando as perninhas dela, ela continua atuando normalmente. Então, muito mais difícil das autoridades combaterem. Esse é o grande desafio do século XXI em termos de segurança pública. Estamos de volta aos nossos estúdios. Eu estou aqui em companhia do promotor Fábio Monteiro, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual. Boa tarde, promotor. Seja bem-vindo ao nosso MPTV. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa de vocês de dar essa oportunidade para a gente divulgar o nosso trabalho. Promotor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse ao nosso público quais são as principais características do crime organizado. Ele difere de uma quadrilha, de um bando, porque ele atua em diversos ramos das nossas instituições, quer sejam públicas quanto privadas, como também atua como se fosse uma empresa multinacional. Então há uma hierarquia, há diversos segmentos, então há braços, infelizmente, no Poder Judiciário, no Ministério Público, nos outros poderes legalmente constituídos, em diversas empresas, um número muito grande de contadores para fazer a lavagem de dinheiro. Então, enfim, dá um trabalho muito grande para que as instituições que têm um compromisso com o combate atuem, mas nós estamos conseguindo chegar lá. Promotor, no nosso estado já existe um mapeamento do crime organizado e o tráfico de drogas seria o nosso principal problema neste aspecto? O tráfico de drogas, começo pelo final, ele é o braço financeiro da organização criminosa no mundo. Então, o lucro que esse tipo de transação traz é um negócio absurdo, que não encontra amparo em nenhuma outra operação financeira. Então, para se ter uma ideia, em algumas situações, 1 quilo de cocaína trazido da Colômbia, por exemplo, ou do Peru, ele na verdade vai virar 5 quilos quando chegar em São Paulo
que seria o local onde eles iriam, por exemplo, difundir com mais rapidez dentro do Brasil, usando, infelizmente, o Amazonas como corredor. Então, é óbvio que isso representa um lucro muito grande. E aí essa lucratividade pelas operações faz com que eles tenham condição financeira para investir em diversas outras áreas. Então, não tenha dúvida que o combate ao tráfico de drogas seria uma das principais bandeiras das instituições para combater o crime. Porque se nós conseguíssemos fechar o cerco nessa área, e aí a parceria com a Polícia Federal é fundamental, nós daríamos um golpe muito forte na organização criminosa. E quanto ao mapeamento do crime organizado no nosso estado? Existe já um estudo muito profundo, e infelizmente o que acontece? Por exemplo, as áreas de proximidade de fronteira, as comarcas com proximidade de fronteira, elas têm um número muito grande de traficantes infiltrados. Nós temos uma dificuldade, o Exército deixa claro, muitas vezes trabalha conosco, deixa claro que é muito difícil combater, porque a ideia de fronteira em diversos países é aquela coisa muito bem definida, né? Onde vai ter que passar por uma autoestrada, então tem que passar por uma estrutura de guichê. No caso do Amazonas, como ele faz fronteira com diversos países, o trânsito se dá pela selva, né? Pelo igarapé, então pela própria terra. Então isso é muito difícil, então não existem postos de fronteira como deveriam existir. Então, como não tem isso, é muito provável, e infelizmente essa é a realidade, de que o tráfico de drogas esteja enraizado por diversas vertentes. E juntamente com o narcotráfico, promotor, vem também ligado ali a lavagem de dinheiro. Como é que as nossas forças policiais e judiciais podem detectar esse problema e também combatê-lo? A lei ela determina que o ônus da prova, quer dizer, cabe ao traficante. Então não é o Estado que tem que provar a origem ilícita, é ele que tem que provar que adquiriu aquilo de uma forma legal. Se ele não conseguir provar, aí é tudo perdido em favor da União. Então, nós temos mecanismos, a lei já melhorou, então já é um avanço. E o outro avanço é a questão, como eu disse no início, da área de inteligência. Então, o que nós fazemos? As pessoas que estão sendo investigadas, nós pegamos os nomes dessas pessoas, nós pegamos os parentes, né, dentro da árvore genealógica dessas pessoas. As pessoas que trabalham diretamente seriam, teoricamente, os laranjas, né? Em tese, seriam as pessoas que teriam as empresas colocadas, teriam registradas os nomes delas. Em cima disso, nós fazemos uma investigação e aí pedimos a quebra do sigilo bancário e fiscal dessas pessoas. Com autorização judicial, nós temos acesso a essas informações. Há um sistema dentro da Receita Federal chamado COAF, que toda operação financeira de um volume significativo, aparentemente incompatível com a renda daquela pessoa, daquele correntista, acende o sinal laranja lá. Então, ao assinar, a gente brinca que o sinal é laranja, quando acende esse sinal, eles têm um convênio com o Ministério Público Nacional e eles informam para a gente, olha, o correntista X começou a receber um dinheiro incompatível, ele tem uma movimentação Y e agora está. Então, em cima disso, a gente vai, colhe os depoimentos dessas pessoas, faz o cruzamento de informações, inclusive com a própria questão da Receita Federal, declaração de imposto de renda, para que essas pessoas venham explicar, né, como é que oficialmente recebem um salário mínimo, 2 salários, 3 salários e tem um patrimônio absurdo, tem um imóvel de R$1 milhão, por exemplo, registrado em seu nome. E aí a gente começa a cruzar essas informações. Então é um trabalho de inteligência que precisa um número de técnicos muito grande, né? Então a gente costuma dizer que a gente precisa ser mais organizado do que o crime para poder combater. E aí, em cima desse número de técnicos, é que a gente vai conseguir realmente identificar várias empresas, aí pede o bloqueio desses bens e deixa para eles provarem a origem ilícita. Como eles não vão conseguir provar, isso é perdido em favor da União e a gente tem condição de processá-los. Entendi. Você aí de casa já está sabendo como funciona esse combate ao crime organizado também. Agora, promotor, a gente tem a ideia de que o crime organizado só acontece em grandes cidades, em metrópoles, não é? Isso é verdade? E no nosso interior, como anda esse aspecto do crime organizado? Infelizmente não é verdade. O crime organizado está em todo lugar, principalmente, e esse é um fenômeno que tem acontecido, como nas capitais o combate, até porque a estrutura estatal é maior, o combate tem sido maior, eles estão migrando
para várias cidades polo do interior do nosso país. Então, no caso do Amazonas, o que existe muito? Quando eu assumi a coordenadoria, eu conversei com o procurador-geral e disse para ele que eu não conseguia pensar em crime organizado sem focar na administração pública. Então, o que existe? Muitas vezes, dentro da administração pública, há uma verdadeira organização criminosa. Existem pessoas que têm oficialmente um salário Y e uma elevação patrimonial absurda num curto espaço de tempo. Infelizmente, isso acontece bastante no interior do Estado, tem acontecido bastante no interior do Estado. Em cima disso é o quê? Fraude de licitação, desvio de verbas públicas. Então, a gente está focando bastante, né? A coordenadoria tem atuado, estamos estabelecendo um calendário, nós vamos atuar em todos os municípios, dando apoio para os promotores que lá atuam, que o Procurador-Geral tem se preocupado bastante disso, então encampou a nossa ideia, tem nos dado condição para que nós façamos essas visitas lá, nós levamos a nossa equipe, nós fazemos uma inspeção. A ideia é, de uma forma pedagógica, chamar os gestores, detectar onde aparentemente tem algum problema, né? Questão de licitação, por que houve dispensa na licitação, e aí na dispensa da licitação o problema é duplo, por que dispensar? E ao dispensar, por que escolher aquela empresa? Né? Então, fazer uma análise profunda da idoneidade daquela empresa antes de escolhê-la. Então, os prefeitos eles têm se mostrado assim, muito parceiros nisso, né? Em Parintins aconteceu isso, o prefeito tem nos municiados de documentos, inclusive nós detectamos algumas situações, imediatamente foram reativadas, obras que estavam paralisadas começaram recomeçaram a ser efetivadas. Isso é uma demonstração de que o trabalho do Ministério Público ele não é só repressor, a ideia nossa é trabalhar com prevenção. Nosso papo está quentíssimo. Vocês já notaram que a conversa está esquentando. A gente vai rapidinho para um rápido intervalo comercial e já a gente volta com mais bate-papo aqui com o promotor Fábio Monteiro. Há uma preocupação muito grande das autoridades e podemos até destacar a questão do Ministério Público nessas ações. O Ministério Público tem procurado se antecipar essas ações, tem montado um grupo e esse grupo tem até articulado outros grupos também, trazendo junto aí, principalmente na questão de informações, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal. Nós temos que manter essa doutrina nossa, aí, essa integração, essa união de esforços para que realmente nós consigamos neutralizar esse crime organizado, né? Nós então nos voltamos para o tráfico internacional de entorpecentes, para evitar que a droga chegue no Brasil e para tentar alcançar o maior número possível de pessoas importantes dentro dessa cadeia. Porque se você alcança pessoas importantes, criminosos importantes, você desarticula a organização criminosa. A cidade de Manaus cresceu muito e de maneira horizontal, né? Ficou muito grande realmente. Não há, agora que está havendo essa verticalização, mas ela ainda não atingiu as áreas periféricas. E essa concentração muito grande, associada a uma série de outros fatores sociais, tem feito com que as zonas norte e leste tenham sobressaído aí nos números no que se refere à violência urbana, né? Efetivamente são nesses locais em que os índices são os índices mais preocupantes. É a zona vermelha, Tabatinga, Coari, os municípios maiores que estão nas calhas do Rio Negro e Solimões, que são as vias de acesso fluvial de substâncias entorpecentes provenientes do Peru e da Colômbia, eles tendem a ser
municípios com maior índice de violência urbana, maior índice de homicídios, por conta do fluxo de drogas e do risco que essa atividade representa para quem se envolve. Nós temos o número 190, que é o geral, e temos o 181, que é o Disque Denúncia, que ele tem uma característica um pouco diferenciada, que pode ser uma informação um pouco mais seletiva. O Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, ele foi criado por uma lei federal desde 1999. E no estado do Amazonas, ele apresenta uma característica específica, né, que é exatamente ser executado pelo Ministério Público. Então, é um programa que visa proteger testemunhas, familiares de testemunhas, vítimas e testemunhas de vítimas que estejam ameaçadas e que essa ameaça seja decorrente de um procedimento criminal, seja ele um inquérito policial, um processo, uma ação penal propriamente dita, um procedimento administrativo. Como está a nossa estrutura para essa prevenção e para esse combate de frente ao crime organizado? Nós não temos como combater se nós não unirmos forças, né? Eu tenho empreendido assim, uma verdadeira cruzada com trabalho de parceria com os outros órgãos, né? Todos nós, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Poder Judiciário, enfim, todos nós temos um único objetivo, como você bem mesmo falou, a questão do benefício para a sociedade. Então, tem que fazer valer a lei para que a sociedade consiga ter aquilo que realmente a Constituição determina. Então, a ideia é que todos os órgãos trabalhem, inclusive na área de inteligência, trocando informações. Porque o que nós vimos até pouco tempo atrás é que, talvez até uma dificuldade de comunicação, os órgãos colhiam as suas informações, mas não trocavam o conteúdo delas. Então, aquilo que o Ministério Público Estadual tinha, ele guardava para si, só para as suas ações. E aí deixava de, ao compartilhar, também receber as informações que existiam nos outros órgãos, né? Então, nós estamos assim, trabalhando, né, dando continuidade a esse trabalho de parceria que já existia, para que nós consigamos realmente combater esse crime como deve ser combatido. Que bom que esse trabalho interligado tenha acontecido. Agora, promotor, eu gostaria que o senhor falasse especificamente do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado. O que é e como funciona, que o senhor coordena. Essa coordenadoria ela já existe há mais de 10 anos, né? Nós assumimos essa coordenadoria a partir de junho. Então, o que é que nós temos de estrutura? Nós temos um número de promotores que atuam vinculados à coordenadoria. Esses promotores, além disso, nós temos a quantidade de assessores, agentes técnicos para atuar na instrução dos procedimentos, em coleta de depoimentos, agilizando isso. Nós temos servidores de apoio e essa situação de agilizar procedimentos que lá existem, porque a coordenadoria ela tem poderes para ela própria investigar, então no âmbito do estado todo, né? Então nós não atuamos só em Manaus, então nós instauramos os nossos próprios procedimentos, chegam muitas vezes denúncias pelo telefone, chegam denúncias pela internet, enfim, pessoas procuram o Ministério Público ou outros órgãos que por sua vez repassam para o Ministério Público, sua competência estadual, sobre eventual prática de crime organizado. Quer seja grupo de extermínio, quer seja a questão de tráfico de drogas entre diversas comarcas e corrupção da administração pública. Então, em face disso, nós instauramos o procedimento, nós distribuímos esse procedimento investigativo para um dos promotores que fazem parte do grupo, eles começam a instruir, requerer diligências judiciais quando se torna necessário, as quebras dos sigilos, né? Nós passamos então a inquirir as pessoas envolvidas, as testemunhas, os supostos investigados, enfim, cruzamos essas informações e aí quando ao final desse procedimento
nós, por exemplo, nos deparamos no curso da própria investigação com alguém que tem uma prerrogativa de função, aí, por exemplo, um prefeito, um governador, enfim, alguém que tenha prerrogativa, um deputado, nós encaminhamos para quem tenha o poder para continuar isso. Então, seria o Procurador-Geral ou o Procurador-Geral da República. Então, esse é o procedimento. Paralelamente a isso, nós temos, ela é de apoio, então nós damos o apoio aos promotores na ponta, tanto nas comarcas do interior, quanto também as promotorias daqui da capital, dando a nossa estrutura para acompanhar os procedimentos que eles já têm. Então nós temos situações, uma situação extremamente importante, que é a questão de apurar a eventual existência de cartel de postos de gasolina, no que diz respeito a preço de combustível, né? Então nós temos uma parceria com os promotores da área do consumidor, né? Então, em cima disso, nós instruímos determinados procedimentos para identificar se há ou não, e aí, se houver, nós vamos entrar com a ação cabível. Então, enfim, a gente atua em diversos segmentos. Que maravilha, bom saber. Agora, promotor, com relação... muita gente tem receio de... testemunha e tem receio de denunciar. Com relação ao programa de proteção à testemunha, já existe esse programa, já existem pessoas integradas a esse programa no nosso estado? Como funciona? Nós temos o chamado Provita, o Programa de Proteção à Vítima e Testemunha. Ele existe já mais ou menos uns 11 anos, efetivamente, aqui no estado do Amazonas. E, graças a Deus, ele é muito pouco conhecido. Eu digo graças a Deus porque esse na verdade, é a alma desse tipo de operação. Porque a ideia é exatamente proteger pessoas que estejam aí ameaçadas de morte. Então, nós trabalhamos assim com muito sigilo, né? Até para dar mais eficiência a esse trabalho. Eu presido esse programa aqui, que tem uma parceria do Ministério Público do Estado com o Poder Judiciário, com o governo do Estado, que é um grande parceiro do programa. O governador é alguém extremamente sensível com isso, até pela importância que é o respeito à vida, a garantia da vida, e com o Ministério da Justiça. Então, em cima disso, nós temos uma equipe de colaboradores, essa expressão que nós utilizamos, são funcionários que trabalham efetivamente para isso, é uma equipe multidisciplinar, né? E aquilo que nós estamos acostumados assim, a ver em filme, realmente, infelizmente, mas realmente acontece. Nós temos uma estrutura, nós tiramos as pessoas que estão ameaçadas em processos criminais daqui com uma celeridade muito grande. Essas pessoas são colocadas no programa e são acolhidas em outros estados e municípios. E o Amazonas é receptor de pessoas que estão sendo ameaçadas em outros estados. Então há essa troca, né? Então, as pessoas que são inseridas no programa têm uma ajuda de custo para recomeçar suas vidas lá nos outros locais, mas também é um sistema, um programa com muito rigor, porque até para que nós tenhamos condições de preservar a vida dessas pessoas, elas têm que submeter a determinadas situações que não são muito boas, digamos assim. Elas perdem o contato com seus familiares. Para que tenha esse contato, só um colaborador do programa é que aciona, faz essa ponte, porque senão prejudicaria, né? Então seria muito fácil ele ser identificado. Então, infelizmente, está havendo demanda. É uma demonstração de que o crime organizado está atuando, é uma demonstração de que, principalmente processos de tráfico e processos de homicídio, com grupos de extermínio, as testemunhas desses casos, muitas vezes elas acabam sendo inseridas no programa porque são fundamentais para a apuração desses crimes, porque viram o crime, né? Então tem condição de identificar, confirmar quem foram os autores, mas evidentemente a gente precisa tirá-las daqui para dar condição de que elas possam continuar com suas vidas. Agora, promotor, para encerrar o nosso bate-papo, que está tão bom, tão esclarecedor para todo o nosso público, eu gostaria que o senhor falasse para o nosso povo quem está ganhando essa guerra. É possível fazer essa avaliação? Olha, é possível no sentido de engajamento, né? Infelizmente, o que acontece? As pessoas de bem, que graças a Deus são a maioria da nossa população, elas
trabalham pensando no bem comum, em fazer o seu bem dos seus familiares, em cumprir as normas, em cumprir as leis. Mas as pessoas que acham que têm condição de conseguir as coisas dando golpes, né, contrariando o ordenamento jurídico, eles ficam o tempo todo maquinando, criando formas de burlar a lei. Então, infelizmente, o crime ele está extremamente organizado, mas o que eu quero deixar claro para a população é que nós temos pessoas em todos os órgãos que têm um compromisso muito grande com o combate a isso, e aí eu até quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o governador, que tem sido assim, um parceiro muito grande do Ministério Público nesse sentido, que tem tido a visão de também investir na área de segurança pública, e não tem como nós pensarmos em combater o crime organizado se não houver investimento na área de segurança pública. E aí, o que é importante que a população veja é o seguinte: falhas existem em todos os locais, em todas as instituições, mas as instituições estão querendo acertar. Então, o que elas podem ter certeza é que nós vamos continuar combatendo, nós não vamos nos curvar. É muito comum que as pessoas que estejam sendo processadas, elas tentem utilizar de vários subterfúgios, como ameaça. Nós temos aí situações em que juízes têm que andar com escolta, promotores têm que andar com escolta. Eu já ouvi de delegado de polícia dizendo que está com medo de presidir um determinado inquérito porque está sendo ameaçado. Enfim, isso vai existir sempre. Mas o que vai existir sempre também são pessoas de boa vontade, com noção de compromisso com as suas instituições e fortalecer a ideia de que a sociedade tem que ficar livre, que a sociedade tem que ficar tranquila e que a sociedade tem que acreditar nos poderes legalmente constituídos. Promotor, parabéns pelo trabalho, obrigada pela sua presença, e nós vamos estar torcendo realmente para que esse trabalho da sua promotoria, juntamente com outros órgãos, continue interligado e combatendo o crime organizado. Muito obrigada e volte sempre, a casa sua. Muito obrigado, e a gente vai ganhar essa guerra. Vamos sim. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, esclarecimentos para você aqui no MPTV. Já, já. Estamos de volta e você pode nos ajudar a fazer o MPTV. Mande suas perguntas, críticas e sugestões para o endereço que está aí no seu vídeo. E no quadro Tome Nota, mais uma dica importante para você. Acompanhe! O Ministério Público do Estado do Amazonas encontra-se com um projeto chamado o MP nas Escolas. Mas que projeto é esse? Promotores de justiça e procuradores de justiça vão às escolas apresentar o Ministério Público aos estudantes e vão dizer quem é e o que faz um promotor de justiça, quem é e o que faz um procurador de justiça. O prazo de execução do projeto é de 1 ano e algumas escolas já foram contempladas, como, por exemplo, Colégio Dom Bosco, Ângelo Ramazotti, Nossa Senhora de Aparecida e Rui Araújo. Procure saber se a sua escola está na lista a ser atingida pelo projeto. Se ela estiver, vá à palestra. E caso você se interesse pela carreira ministerial, seja muito bem-vindo. O MPTV está terminando. Quinta-feira que vem temos um encontro marcado aqui, ao 12h30. Espero você. Até lá!